Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 21. Contraindo cada músculo até o ponto de ruptura, Kratos empurrou o enorme bloco de pedra pela câmara, passando por cima dos corpos dos filhotes de Cerberus para deixar um rastro de sangue. Ao posicionar o bloco conforme pretendia, pulou em cima dele, agarrou-se a um parapeito e se impulsionou para cima sobre uma passarela em torno do palácio, que ainda não havia desmoronado. Ele caminhou de lado pela beirada até retornar à ponte em ruínas, mirando a ilha em sua frente. Tinha de haver um jeito. Ao se virar para continuar explorando o local, uma flecha passou assobiando por sua orelha. Lá está o intruso, exclamou um arqueiro, apontando com a ponta de outra flecha. Tenha cuidado. Foi ele que matou o Cerberus e seus filhotes. Outro arqueiro se juntou ao primeiro, falando em voz baixa. Kratos não precisava escutar o que eles estavam conversando. Estava certo de que a uma deles era uma das moiras. Suspendam fogo! Esperem! Kratos gritou. Eu gostaria de falar com... Ele não teve a chance de se prolongar. Ambos os arqueiros dispararam suas flechas. Ele espalmou uma delas e, movendo depressa a cabeça, conseguiu driblar a outra inofensiva. Conversar com uma daqueles guardiões seria impossível. Ele agarrou o arco de Tifeu, puxou a corda e disparou sem ao menos mirar o alvo. A rajada glacial empalou um arqueiro, ao lado do qual outros dois se preparavam para soltar seus projéteis. Kratos não lhe deu a mínima chance. 4 disparos ligeiros enviaram 2 flechas rumo a cada um, matando-os na hora. Ele analisou o caminho que dava ao terraço de onde os arqueiros atiraram, caminho pelo qual ele poderia continuar explorando as sinuosidades do local. Os arqueiros deveriam estar aguardando algo importante, mas se ele conseguisse se aproximar com cautela suficiente, talvez pudesse encontrar uma maneira de declarar suas intenções de uma conversa com as moiras. Desse modo, não seria obrigado a lutar para abrir caminho através de um batalhão de outros guardas. Escorando-se ao lado da ponte, calculou a distância e o quão difícil seria alcançar o terraço para, então, desembainhar as lâminas de Atena e saltar pelos ares. As lâminas se fincaram em uma escultura de pedra em frente ao palácio. Ele seguiu se dependurando de um ponto a outro, até chegar ao parapeito e se impulsionar para cima. Kratos esperava a reação e logo a encontrou. Um soldado bem robusto gritou e atacou com um machado de lâmina curva. Em vez de usar suas espadas, Kratos calculou a distância e a velocidade com que ele vinha. Desviou no último instante e arrancou o machado da mão do guerreiro. Deu, então, um forte empurrão e derrubou a criatura de cara no chão. Um giro rápido para baixo com o machado acabou com qualquer chance de reação. Kratos não derramou sequer uma gota de suor pelo esforço. Passos largos o levaram palácio adentro e por um corredor que dava em uma câmara bastante afastada das outras por trás da ponte despedaçada. Encontrou uma alavanca no centro do cômodo e a puxou com força. O chão estremeceu sob suas sandálias e, então, começou a afundar mais e mais depressa. Se ele quisesse atravessar rumo a outra ilha, teria de ser no nível do mar. Quando o elevador parou, Kratos saiu com cautela e olhou em torno do que parecia uma câmara vazia semelhante à anterior, mas farejou um odor peculiar. Dando-lhe a certeza de que havia o que estava sabia o que estava prestes a enfrentar, ele ouviu um pequeno zumbido, um som bem baixo que não teria significância alguma sem todas as outras pistas.
Kratos agarrou o arco de Tifeu e começou a disparar flechas pela câmara em direção a uma coluna com intrincados detalhes esculpidos em mármore, projetando sombras que se moviam e cantavam. Sereia, ele murmurou. Continuou disparando, lançando uma flecha atrás da outra rumo ao ser etéreo de movimentos sinuosos. Com o dobro do tamanho de Kratos, a criatura delgada estendeu os braços, ostentando braceletes de ouro nos bíceps e mãos com dedos tão longos que se agitavam como se fossem tentáculos. Seus olhos ardiam em fogo, irradiando uma intensa luz azul. Quando ela se levantou, feito um cavalo marinho, sem pernas ou pés à vista por baixo de um vestido transparente, que ondulava como uma pálida cortina de fumaça. Ela deslizou adiante, acompanhada pelo vestido em um suave sussurro ao longo do piso de mármore, e passou a levar seu canto a sério. Aumentou o tom de sua voz, sedutora, hipnotizante. Kratos tentou atirar outra flecha, mas se viu imobilizado por tamanha doçura e limpidez. Meu amor, surgiram as palavras intercaladas às notas do canto. Vem aqui. Eu quero você. Eu quero amar você. A sereia estendeu os braços. Como Kratos poderia resistir? E por que deveria? Ela era sua amante, seu amor, a única com quem ele se importava ou mesmo que cuidava dele no mundo inteiro. Ele caminhou lentamente em sua direção, cada passo uma aflição. Abrace-me, meu amor, meu bravo guerreiro espartano. A sereia o atraiu. Ele tentou lutar, mas seu corpo se recusou a obedecer. Aproximou-se dela, ouviu seu canto sedutor e soube que a morte estava muito próxima. Kratos se esforçou na tentativa de erguer a espada e perfurar a mulher adorável que lhe abraçava. Nunca vi uma mulher tão bonita ou desejável. Sua canção despertava seus impulsos mais primitivos e o atraía para cada vez mais perto. Os lábios dele se tocaram. Kratos sentia como se tivesse sido arrebatado por um rio caudaloso que corria em direção a uma imensa cachoeira. Seus lábios o afagavam e excitavam e absorviam a vida de dentro dele. Ele lutava em vão. Sua força foi sugada até que a sereia interrompesse o beijo. Você está mais fraco do que um bebê choramingão nos braços da mãe, a sereia disse. Eu gosto quando meus amantes me apreciam. Mesmo fraco como estava, ele ainda possuía 2 vezes a resistência e a força de um mero mortal. Você vai sangrar até que sobre apenas sua casca. Você vai... A sereia soltou uma nota tão estridente que os tímpanos de Kratos sangraram. Mas havia uma música ainda mais doce aos ouvidos dele do que aquela canção fascinante, seu canto de morte. Ele perpassou suas espadas pelas entranhas dela e continuou a empurrar, abrindo um corte que seguiu pelo torso até os ombros. A sereia caiu fatiada em 3 pedaços. Mesmo assim, ainda gritava. Eu amo você, disse a sereia. Palavras que ele não ouvia desde a morte de sua esposa, Lisandra. Mas o sangue, que lhe enchia os pulmões, roubou toda e qualquer magia das palavras dela. Kratos se curvou, recolheu-se em seus braços e a segurou com o rosto próximo ao dele por um breve momento. Morra. Foi tudo o que disse antes de apertar as mãos em volta dela e partir sua espinha como se fosse vara seca. Seu grito ao morrer reverberou feito um trovão e despedaçou uma parede que escondia um corredor, ao longo do qual se chegava ao outro lado da câmara. Ele odiava arpias tanto quanto odiava sereias. Embora uma arpia nunca tivesse sido capaz de insinuar-se à sua mente e a seus sentimentos. Kratos chutou o corpo de lado. Então seguiu e mirou uma arcada que se elevava sobre 4 imensos cavalos, atrelados às colunas da construção por correntes de elos mais grossos e mais pesados do que o próprio corpo de Kratos. Os corcéis do tempo, surgiu a voz retumbante de Gaia. O que eles têm a ver? Kratos perguntou. Você deve ir até os corcéis se quiser reverter tudo o que aconteceu com você, Gaia disse. Monte nos cavalos.
Kratos queria perguntar mais a Titã, mas sentiu que ela não daria uma resposta satisfatória. A falta de hospitalidade demonstrada até então dizia-lhe que o caminho rumo às Irmãs do Destino seria sangrento, e que ele não seria, de modo algum, recebido de braços abertos, apenas com armas apontadas em sua direção. A Ilha do Destino se assentava à sua esquerda e os corcéis do tempo, direto em frente. De onde estava, ele não conseguia estipular o quão grandes eram as estátuas de bronze dos 4 cavalos, provavelmente centenas de metros de altura entre os cascos que se afundavam mar abaixo e as altivas cabeças empinadas rumo ao céu. O brilho embotado que emanava dos flancos dos corcéis expunha a corrosão do tempo. Ele se perguntou qual poderia ser a utilidade das estátuas, mas a dúvida não impediu Kratos de se aventurar adiante. Ele, talvez, pudesse fazer com que os enormes cavalos cavalgassem rumo a seu objetivo e, assim, ninguém poderia fazer nada para detê-lo. Mas como? Trazê-los à vida era uma questão com a qual se preocuparia mais tarde. Alcançá-los era o problema imediato. Ele olhou para baixo. A uns 6 metros de onde estava, uma das correntes que serviam de correias à tropa que se estendia mais longa do que muitas pontes. Correndo, Kratos se lançou pelos ares e pousou com força sobre o metal que retiniu. A espessura das rédeas das correntes era maior do que 3 vezes sua altura. Os corcéis repousavam ao longo de mais de 1 quilômetro de uma ponta a outra. Kratos voltou os olhos à ilha com suas colossais torres e o templo imenso, rochas íngremes mais abaixo e uma magnífica cachoeira cascateando ao mar à direita. Ele poderia facilmente se perder pelos labirintos daquele templo e nunca chegar a ter uma chance melhor de alcançar as moiras do que continuar rumo aos cavalos. Até então, tudo o que Gaia dissera se mostrara útil a ele. Se ela quisesse lhe fazer mal, bastaria uma mentira casual e ele já teria morrido a qualquer momento. Ele tirou os olhos da ilha e observou as correntes, no intuito de obter uma melhor estimativa sobre a real altura dos cavalos. Os cerca de 150 metros ou mais que separavam a corrente do oceano abaixo deram uma perspectiva do tamanho dos cavalos. Ele se pôs a correr. A corrente sob as suas sandálias nunca chegou a balançar enquanto ele passava ligeiro, tão maciço era o cabo. Quando ele enfim alcançou as traseiras blindadas dos cavalos, então elevados muito acima de sua cabeça, ele ergueu os olhos e se perguntou se precisava mesmo de todos os 4, ou se um único cavalo não bastaria. Mas como desengatar um único cavalo quando estavam todos presos uns aos outros de maneira tão segura às imensas correntes? Kratos seguiu os indícios e analisou os corcéis de um ponto de vista privilegiado, entre os ombros de 2 deles. Não vendo nada que pudesse guiá-los adiante, ou trazer as impassíveis estátuas à vida, ele escalou a escada de mão sobre a crina de um dos cavalos e atingiu uma ampla estrutura. Caminhou em volta, procurando uma entrada. Quando se deparou com uma grande porta de bronze, tentou abri-la. A porta crepitou, mas não saiu do lugar. Você precisa da chave do guardião dos cavalos para entrar. Surgiu uma voz de barítono por trás dele. Kratos se virou e então ergueu os olhos a um homem gigante vestido com a melhor armadura possível. Ele vestia a armadura de um rei de Atenas. O fantasma de Esparta, o enorme guerreiro disse, sarcástico. Então, o que eles dizem é verdade. Teseu, Kratos disse, num tom de voz nada amigável. Dentre todos os idiotas que sempre tentam, eu nunca poderia esperar que logo você tentaria uma audiência com as Irmãs do Destino. Eu nunca poderia esperar que logo você se tornaria um servo das moiras. Eu sempre protejo as Irmãs do Destino em nome da glória de Zeus. Teseu ergueu o seu braço esticado e rogou aos céus. Kratos não se esforçou nada para disfarçar seu desprezo. O tempo de Zeus está chegando ao fim, Kratos disse. Você está atrás das irmãs para matar Zeus. Ele gargalhou espalhafatosamente. Você não tem mais os poderes de um deus, Kratos.
Eu duvido até que você seja capaz de me matar, quanto menos Deus. Deixe-me passar e eu o deixo viver, velho. Teseu gargalhou outra vez. Essa é sua escolha, não a minha. Teseu girou sua lança em volta, em cujas extremidades incandescia-se o bailar azul de sua magia. Bordas retorcidas ao longo do eixo brilhavam ao sol, enquanto Teseu rodopiava com facilidade o bastão em círculos que chegaram bem perto do rosto de Kratos. Há mais interesses por trás de seus serviços como sentinela, Teseu, Kratos disse, circulando em torno do imenso homem. O que você espera obter das moedas? Kratos socou suas lâminas e se colocou em posição de ataque contra o rei ateniense. Teseu recuou, sem encarar Kratos nos olhos. Ele abaixou sua lança, mantendo Kratos na mira de uma das pontas. Seu corpo inteiro estremeceu de emoção. Ele falou com uma voz suave, tão baixa que Kratos mal pôde ouvir. Dionísio, ele disse, engasgando-se. O rei herói de Atenas ergueu os olhos, arrasado. A Ariadne me salvou do Minotauro e eu a amava. Ela me amava tanto que arriscou sua vida para me entregar o barbante que me guiou para fora do labirinto. Seu pai, o rei Minos de Cretas, não permitia que ninguém escapasse de sua prisão, mas eu salvei os atenienses antes que eles fossem devorados pelo Minotauro. A Ariadne não só me salvou, como também meus concidadãos de Atenas, disse ele. Mas Dionísio a reivindicou. O rosto do rei endureceu e Kratos viu seus problemas resolvidos. Ele sabia o que estava passando pela cabeça de Teseu naquele momento, uma vez que o mesmo pensamento lhe ocorreu. Essa é sua razão de ser um lacaio das moedas? Kratos perguntou. Eu quero o amor de Ariadne e a vida de meu pai. Você sacrificou sua amada em nome do quê? Kratos disse. Dionísio não é conhecido por sua fidelidade. Você, por acaso, quer que as moiras mudem o destino, fazendo com que ele se apaixone novamente, para que você possa voltar a ter Ariadne em sua cama? Ele me obrigou a abandonar a Ariadne na ilha de Naxos e ela me amaldiçoou enquanto eu navegava de volta para... Teseu ficou desolado. Então, seu rosto endureceu com uma lembrança amarga. Quando retornei triunfante a Atenas, meu pai Egeu pensou que eu tivesse rastejado de volta após ter fracassado. Eu devia içar uma vela branca, mas a maldição a enegreceu, disse Teseu. Ele viu que ele pensou ser seu pior pesadelo, minha morte e a de seu exército, e se lançou dos penhascos mar adentro. O ateniense estufou o peito e agarrou a lança com ainda mais força. Eu exigi que o mar fosse conhecido para todo sempre como Mar Egeu. Eu nunca poderei recuperar minha Ariadne ou meu pai, a menos que sirva às irmãs do destino. E assim elas me concedam tamanha dádiva. A menos que as irmãs do destino mudem seu destino, Kratos disse com sarcasmo. Há quanto tempo você está esperando aqui para ser convocado ao trono delas? Quais tarefas domésticas elas pedem que você faça? Você, que já foi um rei. Eu sou o guardião da chave dos cavalos, disse Teseu erguendo seu punho esquerdo, como se empunhasse uma espada. O braço de sua armadura brilhava com ouro primorosamente lavrado com cavalos em baixo relevo. Parece que meu dever para com as irmãs neste exato momento é matar o antigo deus da guerra. Sua lança rodopiou em volta, nivelou-se e dirigiu-se direto ao ventre de Kratos. Mas Kratos havia observado o intento de se formar no ateniense e já tratara de recuar. Nossa, o câncer tá foda. Ao se desviar com habilidade do golpe afiado, girou suas espadas, chocando-as contra o aço da lança do ateniense. Magia contra magia. Se você morrer, talvez então eu possa solicitar às irmãs do destino que mudem minha sorte, disse Teseu. Você se ilude se pensa que pode me derrotar. Como não poderia? A sorte está do meu lado. Teseu entrou no ritmo do combate, investindo, bloqueando, avançando, sempre pressionando Kratos de volta contra a borda da plataforma, sobre as costas do imenso cavalo.
Kratos permitiu que Teseu o acuasse por apenas mais alguns passos. Então, suas lâminas cruzaram-se formando um X. Kratos prendeu a lança no vértice e a levantou com força. A ponta da lança rumava ao céu, oportunidade que Kratos aproveitou para dar um chute. Seu pé aterrou na barriga fortemente blindada de Teseu. O pontapé fez o ateniense cambalear. Kratos avançou, passou pela lança e se deu conta de que havia ficado perto demais para usar suas espadas. Kratos passou, então, a esmurrar Teseu, abrindo cortes no rosto de seu inimigo e o deixando atordoado. Ao tentar agarrar o queixo de Teseu e lhe dar uma chave de pescoço, levou uma joelhada na virilha que o suspendeu no ar. Caiu pesado sobre as mãos e joelhos. Teseu rodopiou sua lança em volta, mas, em um descuido, acabou tropeçando e então afastou-se de onde Kratos se esforçava para levantar-se. Vamos! Lute, seu covarde! Kratos berrou. Foi então que Teseu bateu a ponta de sua lança contra o chão, e uma criatura feita de gelo se levantou como se ilhas vulcânicas emergissem de dentro do mar. Mas, ao contrário de uma ilha inerte, a criatura de gelo ostentava armas dentadas e se movia com uma velocidade impressionante. Teseu bateu sua lança no chão mais 2 vezes, e Kratos teve de enfrentar um trio de elementais. Eles rugiam e ameaçavam atacar, batendo seus pés de gelo lascado contra a pedra. O arco de Tifeu logo foi empunhado. Kratos desencadeou uma enxurrada de flechas glaciais rumo aos elementais de gelo que passaram a atacá-lo. A temperatura no campo de batalha foi caindo enquanto ele se movia em volta, disparando depressa para manter as 3 criaturas afastadas. Você é um covarde, Teseu. Deixe que seus servos batalhem por você. Sua resposta se limitou a uma áspera risada. Teseu havia escalado até o telhado da estrutura e apontou sua lança para baixo. Kratos deu uma cambalhota para longe de onde a energia tremulante o tocara de raspão e uma estalagmite brotou do chão. Se ele tivesse permanecido no local, teria sido empalado. Kratos deu uma arrancada, disparando suas flechas contra os elementais de gelo, ao tempo em que se esquivava das afiadas elevações glaciais que surgiam no chão, conforme Teseu tentava derrubá-lo. Kratos passou a trocar ataques com Teseu outra vez, e suas flechas o forçaram a parar de convocar as estalagmites. No instante em que o rei de Atenas interrompeu sua investida, Kratos se voltou aos monstros congelados. Valendo-se de suas espadas, atacou. O primeiro ficou em migalhas. O segundo e o terceiro tentaram cercá-lo. Mas Kratos era um guerreiro cauteloso, experiente em combate e conhecedor de todas as táticas. Virava-se para manter a posição de modo que um bloqueasse o ataque do outro. Não demorou para que ele reduzisse um deles a pó. Então, inclinou ambas as espadas para baixo e cravou as 2 simultaneamente. A última criatura de gelo explodiu. Teseu! Kratos exclamou a seu adversário. Lute comigo! Você disse que eu não era mais um deus. Você está com medo de um mortal? Típico de um ateniense. Kratos brandiu o arco e disparou uma flecha certeira. Seus olhos acompanharam a flecha de vento refletir a luz do sol para sumir na garganta de Teseu. O herói ateniense mal conseguiu segurar sua lança ao tombar adiante. Ele se balançava por uma corda enrolada em torno de seu tornozelo, debatendo-se de maneira débil. Kratos girou a espada e cortou a corda, fazendo o ateniense cair de cabeça. Você é patético, Kratos disse, desferindo enxutes em Teseu até que o sujeito se desatasse da corda e, em seguida, tentasse escapar da punição. Um pontapé final na cabeça de Teseu fez com que ele deslizasse pelo piso até permanecer inerte no chão. Kratos olhou por um instante o adversário nocauteado, não sentindo nada além de desprezo. Agarrou, então, o braço esquerdo de Teseu e arrancou o seu bracelete de ouro, a chave do guardião dos cavalos. Ele deu as costas a Teseu e foi até a porta, uma sólida chapa de bronze, ao longo do qual cavalos pinoteavam em baixo relevo.
Kratos ignorou a maestria com que o portão fora esculpido ao passar sua mão pelo metal frio e de bordas afiadas, até encontrar o buraco da fechadura. Enfiou a chave de primeira, destravando a porta em um giro selvagem de mão que a abriu à distância de um palmo. Antes que Kratos atravessasse a passagem, Teseu gemeu e se arrastou pelos dedos até ele, deixando um rastro de sangue. Uma mão frouxa segurou o tornozelo de Kratos. O fantasma de Esparta bem poderia tê-lo chutado para longe, mas preferiu arrastá-lo um pouco mais e seguiu adiante em um solavanco. Kratos abriu a porta e logo se viu livre do peso morto ao batê-la com força contra a cabeça de Teseu. Respingou o sangue por todos os lados. Kratos, então, bateu a porta novamente, ainda mais forte, e ficou batendo outras tantas vezes, até que Teseu estivesse quase decapitado, aos pedaços e uma poça de sangue. Ele bateu contra a cabeça de Teseu por uma última vez, antes de adentrar a sala por trás da porta. Sei que a voz agora tá virada num caco aí, porque eu tô arrebentado, mas se puder dar uma força para nós aí, para ajudar o canal, agradeço. E devagarzinho vamos fazendo. Muito obrigado pela força aí. Bora reerguer o DRN Audiolivros, né? De 13 mil para 0 e vamos de volta, né?